Deus vem falando muito comigo, Jeremias 1 a 6, sobre renovação, sobre uma nova chance para fazer as mesmas coisas de maneira diferente, né? E eu vim meditando nisso, né? Hoje o dia inteiro, boa parte da manhã, mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre Josué. Bota um lixo aqui. Então, não, é Jeremias de 1 a 6. Na verdade, a nossa conversão é renovação, né? É Deus chamando, olha, vem fazer de novo a história da tua vida, né? Jeremias é um chamado a isso. Jeremias 6 para mim, é o texto principal do que eu gostaria de falar com vocês, mas não agora, porque Deus falou, não fala isso agora. Mas se alguém quiser ir lendo Jeremias para meditar, na hora que eu falar, você já vai estar ligado no que eu vou falar. Entendeu? Mas tem um momento que ele fala assim, olha, para a beira do caminho e examina, né? Examina as antigas veredas, né? Ele fala assim, olha, para aí do lado e dá uma olhada, né? E você vai observar qual foi o caminho que você fez e você vai começar a examinar um caminho novo. Mas ele já abriu ali, ele quer que eu fale, cara, ele está me instigando a falar. Mas eu não vou falar isso aí não, tá bom? Então vai para Josué. Tem uma ligação? Eu acredito que tenha. Tem uma ligação do que eu vou falar agora com Jeremias, tá? Porque eu vou falar de fé. Então, vou falar do exercício da fé em Josué capítulo 3. E vou fazer o devido link com Jeremias. Tá? Então, mas talvez o que eu queira falar para vocês em Josué é mais importante. Qual a melhor estrada? Hã? Qual a melhor estrada? Qual a melhor estrada? Qual o melhor caminho, né? Isso, Eu já marquei aqui para ele. Isso. É exatamente essa passagem. Eu marquei, acho que é essa. Ele fala, olha, examine aí qual é o melhor caminho, entendeu? Então, mas em Josué, para você exercitar o que eu vou falar em Jeremias, tudo começa com um passo de fé que a gente vai tentar analisar em Josué. Eu quero falar em Josué 3, que eu quero falar da travessia do povo judeu no Jordão, né? Qual o contexto, né? Moisés tinha morrido, o corpo dele foi sepultado pelo próprio Deus, né? Em um lugar desconhecido. Houve a contenda do corpo dele entre Miguel e Satanás, né? Satanás foi repreendido por Miguel usando o nome do Senhor, né? E às vezes a gente, tipo Deus, a gente acha que a gente pode pisar na cabeça de Satanás, tal, assim, na nossa. Entendeu? A gente pode, mas não é, ele não é qualquer entidade, não. Ele é uma entidade espiritual poderosa, entendeu? Nem Miguel ousou, nem Miguel ousou lançar juízo contra ele. Ele usou o nome de Deus, entendeu? Assim como a gente usa o nome de Cristo, né? Então, e aí Josué herdou o bastão, né? Josué herdou o bastão de Moisés e ele chega em frente ao Rio Jordão e Deus fala com ele, né? Que Deus faz promessas a ele. Aliás, volta em Josué 1, vai, acho que dá tempo da gente ler rapidinho, mas eu vou me concentrar em Josué 3. No verso 2 ele fala assim, Deus falando para Josué, né? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te divide nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus chega até Josué e fala assim, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu que estou te enviando, você está debaixo de uma missão, e essa missão sou eu que estou dando. Tem um pré-requisito para que você seja bem sucedido nessa missão, né? Qual é o pré-requisito? Hã? Não, guarda a lei, medita na lei, entendeu? Ou seja, se apega aos meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Deus são a expressão do caráter de Deus. São a expressão daquilo que Deus tenta traduzir para o homem em forma de comportamento, sabendo que o homem não conseguirá cumprir. Qual é o grande dilema da lei versus a graça? Eu já falei isso aqui, né? A lei, né, dada no Monte Sinai, é uma meta que pela carne o homem não consegue atingir. Então, ele dá uma lei em tábuas de pedra para pessoas com coração de pedra. Então, ele está falando assim, olha, está aqui uma lei perpétua, mas o seu coração de pedra não vai te permitir alcançar ela. Na verdade, a lei é uma maneira de Deus mostrar o quanto nós precisamos desesperadamente dele. É uma maneira dele colocar um espelho diante de você e falar assim, enxerga aí a tua verdadeira natureza, que é caída. Por mais que eu coloque e estabeleça padrões aqui para vocês, né? Vamos pegar os 10 padrões morais básicos que estão nos 10 mandamentos, né? Depois disso aí você acaba se desdobrando em 613 outros mandamentos. Mas o básico, em termos de padrão moral, são os 10. Só com os 10 ele já te quebra, porque ele já mostra assim, nem esses 10 você consegue guardar. Né? Não é que os outros são mais 613, eles são um desdobramento em cima dos 10. E os 10, na verdade, são um desdobramento de 2, que na verdade são 1. Que eu falei semana passada, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso se desdobram os 10, dos 10 se desdobram 613. Totalizando aí 623. Né? Mas é Deus falando assim, olha aqui, ó, eu tenho um padrão moral que você deveria seguir, mas você não consegue seguir esse padrão moral. Por quê? Porque o teu coração é enganoso, o teu coração de pedra, né, ele é incapaz de seguir esta lei e alcançar o nível de santidade do Deus vivo. Tanto que aí ele vai prometer lá em Ezequiel e em Jeremias, né, que ele vai transformar o coração do homem, ele vai gravar essa lei dentro do coração do homem para que o homem possa viver essa lei. Isso, a plenitude disso acontece quando? Quando Cristo morre, ressuscita, ascende aos céus e ele envia quem? O Espírito Santo. Aí sim você é capaz, você é dotado de graça o suficiente para você viver os mandamentos. Então, eu já falei isso antes aqui, né? A gente tem a tendência de achar que a graça é para quando você peca. Não, a graça é para antes de você pecar, inclusive. Ela também é para quando você peca. Ela é uma graça de perdão, é uma graça de acolhimento, de Deus falando assim, ok, eu te perdoo, né? Eu limpo os teus pecados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Os teus pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Mas também é uma graça preveniente, né, que permite você orar pedindo para Deus te dar o suficiente dessa graça para que você não caia em tentação, para que você não seja alvo e vítima do teu próprio pecado. Então, o que ele está falando para Josué aqui? Ele está falando, olha, eu tenho uma missão para você, que é a continuação da missão de Moisés, mas você, para conseguir cumprir essa missão, você tem que se ater aos meus mandamentos, ou, em resumo, você tem que se ater a uma vida santa, seguindo o meu caráter. Vamos resumir assim. Né? Você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Você tem que ser um homem que carregue os mandamentos no seu coração. E aí ele fala, olha, e a primeira ordem que eu te dou é atravessa o Jordão. Então a primeira grande ordem direta de Deus para Josué, em termos de ação, é atravessar o Jordão. Ele já tinha uma ordenança geral que é, olha, você vai tomar a terra que eu estou dando a você
né? Então, onde você pisar, a planta do teu pé, eu te tenho dado. Né? Só que para você fazer isso, você vai ter que conquistar essa terra que eu estou dando. Então, Deus está falando assim, olha, eu estou te dando uma terra que está além do Jordão, e aonde você pisar, a planta dos teus pés, eu sou contigo, né? Então, ele fala, né? Ser forte e corajoso, né? Tem bom ânimo, eu sou com você, eu estou com você nessa empreitada. Guarde os meus mandamentos, guarde a ética cristã. Não tinha ética cristã porque não tinha Cristo aqui ainda, né? Mas é isso, é isso. Guarde o meu caráter, né? Guarde os meus princípios. E aí, Josué toma posse disso e manda espias. No capítulo 2 de Josué, eu não vou falar disso agora, ele manda espias. E aqueles homens vão espionar, né, a cidade de Jericó. E aí acontece que eles encontram Raabe os esconde, eles anunciam a Raabe o que está para acontecer. Raabe crê no Deus vivo, ela é justificada pela fé dela, né? Associada às ações, lembra que eu falei? Né? Em Tiago 2, que se querer desassociar as duas coisas é impossível. Então, a boa fé leva a boas obras, né? Então, a fé de Raabe faz com que ela tome uma atitude, que é esconder aqueles espias. E, ok, eles fazem a promessa dela, da redenção, manda ela botar o fio escarlata lá, para ser identificado, né? Quando as tropas de Israel chegarem, até o fio escarlata tem um significado, né? Aponta para Cristo, inclusive. Mas eu não vou falar disso agora. Aí eles voltam. Aí quando eles voltam, anunciam tudo a Josué, falam o que aconteceu. E Josué, no capítulo 3, começa a tomar a postura de quem recebeu a promessa e de quem tem uma missão. Então, no verso 1 fala assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu o fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio de Arraial e ordenaram ao povo dizendo. Então, vou dar uma pausa aqui. Então, Josué já tinha o desígnio de Deus, vai passar o Jordão, né? Ele já tinha a missão, olha, você vai conquistar a terra depois do Jordão. Ele já tinha a informação, olha, fomos lá, vimos Jericó, né? Uma mulher nos guardou. Então ele já tinha todo o contexto com ele. Ele vai para em frente ao Jordão e fica 3 dias. Então, por que Josué já tinha tudo na mão e mesmo assim ele falou, então vamos logo, né? Então vamos logo. Não, ele vai para 3 dias. E veja, ele tinha... Isso aqui é interessante, isso aqui acontece em vários outros momentos da história de Josué. Ele sabia que os espias tinham sido vistos, porque eles tiveram que se esconder, por quê? Porque foram vistos. O povo sabia que tinha espias lá. Ele poderia, como um bom estrategista e um bom general que ele é considerado pelos judeus o maior general que Israel já teve. Mais que Davi, mais que Davi. Pelos judeus. Se você conversar com um judeu, o judeu vai falar que era Josué. E ele parou em frente à cidade de Jericó, do outro lado do Jordão, e ficou 3 dias. Tipo assim, ele deu tempo para quê? Para se o povo de Jericó quisesse se organizar, se eles quisessem mandar eles espias, se ele quisesse fazer qualquer coisa em 3 dias, eles poderiam fazer. Mas Josué para ali. Por quê? Porque ele estava seguindo estritamente a orientação de Deus. Né? Como é que eu sei que ele estava seguindo estritamente a orientação de Deus? Né? Porque vai chegar mais na frente, ele vai falar, né? Ele vai falar que tem um dia exato em que Deus vai fazer algo no meio do povo. E não era nesses primeiros 3 dias. Ele para e fica aguardando. Aí, quando ele para e fica aguardando, isso aí acontece depois. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de estudar isso mais na frente, algum dia na vida. Mas quando ele manda circuncidar o povo de Israel, é uma geração, né, que toda morreu no deserto, e essa é a segunda geração. É uma geração que não foi circuncidada e não tinha visto as coisas que aconteceram lá no deserto. E Josué manda circuncidar todo aquele povo, né, antes do movimento militar que ele faria. E o que acontece quando você circuncida um homem, né?
ele fica debilitado, né? Então, tipo assim, é contraintuitivo isso que ele fez. Caramba, eu vou fazer um negócio. Por quê? Porque eu prefiro, primeiro, estar bem com Deus e me acertar com Deus, a circuncidão, do que agir segundo o meu entendimento humano e estratégia humana. Contraintuitivo. Aqui também é contraintuitivo. Ele vai e para. Não, vamos ficar 3 dias aqui. Aí o pessoal passa no meio do arraial falando assim: quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Aí ele fala aqui para ter uma distância entre a arca e o povo, tal. Aí no verso 5 ele fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então ele tinha já esse desígnio do dia em que Deus faria, e ele anuncia o povo na véspera, fala: amanhã é o dia. Não foi nesses 3 dias, não. Amanhã é o dia. Então é hora do quê? Se preparar. Se preparar fazendo o quê? Se santificando. Se santificando. O que é santificação? Santificação? Separação. Né? É se guardar. Mas aqui tem uma lição muito prática, pessoal. A gente está falando de um povo que era a segunda geração de herdeiros de uma galera que saiu do Egito, que era uma cultura o quê? Politeísta. Era uma cultura idólatra. Com certeza. Tem uma mentalidade escrava. Isso. Com certeza o que tinha ainda ali no meio do povo? Muito bem colocado pelo Tomé. Fomentado pela mentalidade. Coisas do Egito, pessoal. Então ele está falando assim: olha, a gente vai entrar na Terra Prometida. A gente já entrou? Não. A gente vai entrar. E a gente quer que quem vai conosco lá? Deus. Por que ele fala assim, ó, a Arca da Aliança vai na frente e vocês vão atrás? O que representava a Arca da Aliança? A presença de Deus no meio do povo. Então a gente não se move daqui sem quem se mover na nossa frente? Deus. Então Josué ele tinha isso bem claro. Eu tenho uma missão. Né? Eu tenho todos os desígnios para cumprir essa missão? Tenho. Mas eu não vou se Deus não for comigo. Tem uma hora que Moisés fala isso a Deus, né? Que Deus fala assim: olha, você vá, né? Que eu não vou. Aí Moisés fala assim: não, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Porque aqui é a mesma coisa. Moisés fala assim, Josué fala assim: olha, coloca a arca na frente. Por quê? Porque a arca é a presença de Deus. É uma outra manifestação. Com Moisés, né, era a coluna de fogo e a nuvem, né? Com Josué era o quê? A arca. Mas tem o mesmo simbolismo. Você não pode se mover. Mas eu tenho o desígnio de Deus. O que é esse iniciozinho aqui de Josué está nos mostrando? Que por mais que você tenha uma direção de Deus, uma palavra de Deus, não se mova fora do tempo de Deus e sem Deus. É isso. Por que ele ficou 3 dias? Aguardando o tempo de Deus. E por que a arca vai na frente? Por quê? Porque Deus tem que ir na frente. Percebe? Às vezes a gente erra, não porque a gente não ouviu a voz de Deus, porque a gente se precipita naquilo que vai fazer. Mas eu tenho direção de Deus para fazer isso, mas é o tempo. Né? Porque o tempo de Deus, irmãos, indica se Deus vai estar ali naquele negócio ou não. Às vezes você se precipita, passa o carro adiante dos bois, né? Como a gente fala. Passa o carro adiante dos bois e depois se pergunta por que deu errado. Por quê? Porque Deus não estava na frente, não era a hora de Deus. Então, Josué vai falar assim: olha, então agora vocês têm, ok, é a hora de Deus, é o tempo de Deus, Deus vai na frente, mas qual é a nossa parte? Santificação. Então se livra de toda a idolatria do Egito, se livra da mentalidade de escravo, se livra de tudo aquilo que você tinha antes. Por quê? Porque Deus nos tem dado essa terra. E Ele vai à frente. A gente vai fazer a nossa parte. E Deus vai fazer a parte dele. Né? Aquela coisa da sinergia com Deus, né? Aí no verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Então Josué ouve a voz de Deus e ele transmite isso ao povo. E qual é o recado de Deus? Olha, você vai até a borda do... Você vê como é que era o tempo de Deus, cara. Porque Deus fala assim: hoje eu vou engrandecer você. Ou seja, não era 3 dias antes. Não, é agora. A hora é agora.
Está pronto aí, Josué? Estou pronto. Povo santificado, já tenho a missão, tenho a consciência, né? Me apeguei ao livro dessa lei e anunciei ao povo o que o Senhor quer. Né? E o que ele diz? Olha, o Senhor Deus, qual é a principal ali dessa passagem de Josué falando para o povo? Deus está no meio de vós. Fala assim, ó, Deus está aqui, cara. Deus está aqui. Está vendo aquela arca ali? Ou seja, Deus está na nossa frente, Deus está no nosso meio. Deus está na nossa frente, a arca. Deus está no nosso meio, povo santificado. Consegue entender isso? Cara, como é que eu aplico isso na igreja de hoje? Pô, em tudo que você faz. Em tudo que você faz. A gente está fazendo aquela reunião lá, né? Certo, estamos juntos ali, cara, a gente acha que Deus tem algo a fazer com aquele grupo que está se reunindo ali. A gente está aqui com esse grupo se reunindo aqui. Deus tem algo a fazer aqui? Deus tem algo a fazer lá? Sim, Deus tem algo a fazer. Só que a gente tem que ter paciência para saber qual é o tempo de Deus, ter a consciência que a gente tem que fazer a nossa parte, nos apegarmos aos padrões morais e aos princípios de Deus. Para quê? Para nos santificarmos. E entendermos que Deus vai dar o comando e ele vai estar à frente. E eu não vou me mover um passo sem a direção de Deus. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Longanimidade faz parte do fruto espiritual. Paciência faz parte do fruto espiritual. Ok. Aí ele fala, ó, Deus está no meio de vocês. Aí no verso 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e as que se amontoarão. Aí é Josué, Deus, ou seja, não está falando que é Deus falando direto para Josué, já é Josué falando com o povo. Então, de quem ele recebeu isso aqui? De Deus. Então Deus falou para Josué, olha, a hora que o povo, os sacerdotes pisarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Então, qual era a fé que Josué tinha para exercer essa declaração de que Deus faria isso? Assim como fez com o povo lá ao cruzar o Mar Vermelho, ele faria também para cruzar o Jordão. Uma palavra que ele recebeu de Deus, certo? Se a gente for lá em Hebreus, na definição do que é fé, fé é o que lá, segundo Hebreus 11, 1? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, certo? Tem uma palavra ali em Hebreus 11, 1. Eu vou abrir aqui a minha concordância Strong, que é você vê. Essa, a versão que eu citei agora, se não me engano, é o ARA. Mas eu vou abrir aqui a que eu estou citando agora é Strong, que é Não, Strong é onde você analisa o vocábulo grego original. Né? Se você for no grego original, segundo Strong, você vai lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui o meu. Hebreus 11, 1. Porque o meu Strong está em inglês. Está aqui. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ou seja, é a essência daquilo que você não vê. Nessa versão aqui. Essa é a certeza, a essência, é uma palavra chamada hipóstasis. Hipóstasis, pessoal, não é uma palavra. Não, mas você acabou de falar que é uma palavra. Não, mas não é um... do grego hipóstase, que é a certeza, é o firme fundamento, algumas outras traduções falam, é a substância. Hipóstasis, para o romano, o cara que escreveu isso aqui, por que eu estou falando do cara? Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Né? Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas ninguém sabe quem escreveu Hebreus. O autor de Hebreus, quando ele escreveu isso aqui, ele estava com um conceito romano na cabeça. Hipóstasis é uma deixa eu tentar encontrar uma coisa para determinar isso bem na nossa língua. Hipóstase é como se fosse uma carta de crédito. Não sei se faz sentido para vocês. E o que era hipóstase? Hipóstase era o imperador romano. Isso, é um termo de garantia. Pronto. Hipóstasis era o nome de uma cartinha que o imperador romano dava, assinado de punho dele, para o soldado romano, falando assim: está aqui a tua hipóstasis.
E ele pegava aquilo ali, e o que significava isso? Era uma carta que dizia, olha, se você sobreviver às guerras, se você sobreviver às campanhas que você está sendo submetido, né, você, quando chegar a uma certa idade, você vai pegar essa hipóstasis aqui, e você vai chegar em Roma e vai apresentar. E aí, em troca, você vai receber um soldo perpétuo até a tua morte, essa já era a aposentadoria do romano, e uma porção de terra. Então, a fé de hipóstases não é uma fé com base em nada. O que ele estava tentando passar aqui é o seguinte, olha, você tem um garantidor, você tem alguma coisa a que se apegar. Então não é uma fé no vazio, não é uma fé irracional. Isso, é uma fé com base em alguma coisa. Entendeu? Então a fé de Josué não é uma fé vazia, é uma fé em algo que ele ouviu, em algo que ele discerniu, em algo que ele pôs em prática. E ele vai caminhando em direção a isso. Ficou claro até aqui? Cara, que eu tenho 1h30, cara. Já foi. Acabou. Tá, eu vou tentar resumir só o final aqui, rapidinho, né? Aí o que acontece, né? Rapidinho. Alguém pode ficar mais 3 minutos? Ok, então beleza. Então, aqui no final ele fala assim, e quando te levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, era tempo de colheita e era a época que o Jordão transbordava. Então ele está dizendo assim, está mais cheio que o normal. É isso que ele está dizendo. Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam as águas de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Então, aonde foi que eles atravessaram o Jordão? De frente a Jericó. Mas aonde as águas foram cortadas? Numa cidade chamada Adã. 27 quilômetros rio acima. Faltou Deus falar essa parte, né? Então, só que qual é a questão aqui? A questão é que os caras pisaram a planta dos pés dele na água. Imediatamente Deus parou, né? Acumulou as águas. Mas aonde ele acumulou? 27 quilômetros rio acima. Quanto tempo vocês acham que quando levou para os caras pisarem na água e verem a água secando? Demorou um tempo. Essa é a questão. Então, essa é a questão. Cara, às vezes Deus vai fazer, essa é a mensagem final que eu queria falar sobre fé, né? Primeiro, se apegue a algo concreto, que é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é a voz de Deus. Seja revelada através do irmão, seja através do momento teu de conversa com Deus, ou principalmente e majoritariamente através disso aqui, da Bíblia. Certo? Segundo, né, certas coisas Deus cumpre e dá de imediato. Aonde? Em cima. Mas a gente demora um tempo para sentir o efeito aqui embaixo. Então, sabe quando você fala assim, caramba, creia como se já tivesse recebido? É isso aqui. Tipo assim, eu pisei aqui, não, Deus já cortou a água. Mas aonde? Já parou. Aonde? Não estou vendo ainda. Mas em algum momento eu vou ver isso aqui na minha frente. Sabe, esse é o tipo de fé que Deus quer de nós. É aquela fé tipo assim, caramba, eu sei que Deus já fez. Eu estava orando por alguma coisa, mas eu sei que Deus já deu. Eu não estou vendo os efeitos ainda aqui. É bem significativo que seja rio acima, pessoal. Sabe, rio acima? Por que é rio acima? Né? Porque está em um lugar mais alto, mais elevado do que você está agora, entendeu? Então, algo aconteceu num lugar mais elevado, cujos efeitos você só vai sentir depois. Essa é a fé de hipóstases, por exemplo, e é a fé que Josué exerce para cruzar o Rio Jordão. Amém?